Então vamos lá. Hoje eu quero fazer uma dinâmica com vocês bem simples, básica, mas eu acho que vai ser bastante, como é que eu posso dizer? Bastante proveitosa, bastante, vai agregar muito, né, ao que a gente trabalha diariamente. Sobre a questão dos nossos atendimentos e dos nossos, de alguns modelos de nossos clientes. O Luan, ele é um corretor de imóveis que vai desempenhar aqui para a gente o papel no seu atendimento. Agora eu quero fazer o seguinte, você fica aqui, aí eu vou pegar o primeiro tipo de cliente. Vamos lá, Vinícius, qual foi o tipo de cliente que você colocou? Não, só falar. O cliente que não responde. Tá, o cliente que não responde. Aí, vamos trabalhar assim, um cliente que seja mais fechadão, mais calado. Porque aí a gente está partindo para um atendimento pessoal, né? Fazer aquela no decorado, né? Vai apresentar, de repente, um modelo de negócio. Mas o cliente ele é totalmente fechado, ele não dá muita abertura para o corretor. O Vinícius é aquele corretor de imóveis que sabe 100% do imóvel, né? Então ele vai fazer o atendimento para esse cliente que é fechadão. Aí, Vinícius, tranquilo? Ah, cara, eu tô aqui, eu quero ver o que você tem para mim. Cara, eu quero ver o apartamento. Cara, eu quero ver o apartamento. Tá, mas e o apartamento? Valor? Quero saber do apartamento. Cara, eu ganho 1.600. Como é que você fala que é o menos importa? Não, não pago nada. Não, nada. Tenho R$ 100 para dar diário. Não. Carteira assinada, eu e minha esposa. 1.600. 1.600 também. A gente é casado. Exatamente.
1.600. 1.600. Estou repetindo muito isso. 1.600. Não sei, eu não tenho um gasto. Eu queria ver, mas você está fazendo pergunta, você não está me mostrando nada. Mas como a pessoa está sendo sair do lugar? Nada. Beleza, vamos abrir agora para o pessoal esse cliente. Porque ele está sendo. É porque eu vou explicar no final. Vou fazer as três situações, mas tudo vai se encaixar. Agora, por exemplo, pegamos um cliente, de repente, da forma que o Vinícius colocou, era um cliente que não responde no WhatsApp e a gente dificilmente ia conseguir levar esse cara para fazer. Só que aí eu já dei uma trabalhada para a gente dar uma melhorada e poder trazer para cá. Esse cliente é um cliente que é fechadão. O cliente é fechado. Então, quando o cliente é fechado, é mais difícil a gente tirar informação. E às vezes, dependendo do quanto a gente fala, mais a gente deixa desconfortável esse cliente. Mas ele fica irritado, né? Porque ele é um cliente que às vezes está lá querendo trazer alguma coisa para, às vezes, mostrar para a esposa que realmente consegue comprar alguma coisa. Quando ele fala que ele não tem custo, às vezes mora na casa dos parentes, com a esposa. E às vezes ele está lá só para fazer um papel que não está sendo da vontade dele. Mas mesmo assim ele está indo comprar. Aí, vamos lá, o segundo cliente é o cliente arrogante, decorado. Ô, esse banheiro aqui, já vi com esse acabamento? Ô, esse quarto aqui já vem com os móveis já? Então, eu já vim aqui com 5 corretores e cada um falou uma coisa. Por que cada um falou uma coisa e não é nada? Porque essa cozinha aqui, ó, essa cozinha aqui, esse móvel aqui, cada um fala um negócio. Essa-
Alô, não, boa. Não gostei nada daqui, não. Depois eu volto com outro corretor, qualquer coisa. Obrigado. Tem gente. A gente tem que estar pronto para qualquer tipo de cliente. E vou te falar, eu ainda fui tranquilo. Porque tem cliente que é desesperador. Mas é assim, mano, é pra gente não entender. Mas por que você não entende? Porque você quer ver o cliente. Mas a gente vai explicar. Eu vou te dar essa colher de chá. Esse cliente aqui serve para o primeiro também, que é um cliente, às vezes, que não que ele seja mais caladão, né, que ele passa informação, mas que ele é um cliente omisso, que ele não passa 100% as informações para a gente poder concluir e fazer uma consultoria de qualidade. Aí, no final do processo, fica falho, às vezes cai, por quê? Porque o cliente ele não foi 100% sincero. Né? Isso, como a gente conversou na semana passada, infelizmente não vai ser nem o primeiro nem o último. Então ela sabe que tem um BO e quer omitir para ver se consegue comprar. E é difícil, né? Porque não vai chegar uma hora que vai travar. E no caso dela, chegou no processo final e travou. Mas beleza. Porque ela quis também, né? Porque os caras lá foi lá, falou que era só ela ir lá. Então, mano, mas ela tem dívida. E ela não, às vezes não quer negociar. Mas os caras Eu sei, filho, mas aí a cliente, o que você vai fazer? A cliente às vezes não quer pagar, às vezes é uma coisa que na cabeça dela acha que não faz sentido, está cobrando, e a cliente vai e cria objeção e não quer fazer o pagamento. Não vou pagar porque isso eu acho que o meu ver não faz sentido. Entendeu? Então, infelizmente, é assim que funciona. Dessa tratativa, o que vocês levantam de questionamentos, de informação, o que vocês acham do atendimento, do tipo de cliente, o que vocês podem agregar nisso aqui que a gente fez, nessa demonstração, né, de alguns probleminhas que a gente enfrenta no dia a dia. Tá, então beleza, vamos lá. Por que o corretor, né, com a venda? Porque o corretor com a venda, ele é um corretor que sabe, isso é fato, mas é um corretor que não sabe trabalhar sem enxergar, sem primeiro focar o quê? No cliente. É um corretor que a gente fala que é um corretor cego. Por que o corretor cego? Porque ele entende todo o empreendimento, mas ele tem muita dificuldade em entender do cliente. Né? E por que a gente não pensa ao contrário? Caramba, eu já manjo muito do produto, mas tá, e agora? Como é que eu vou entender o cliente? O que eu posso fazer para entender o cliente? Quando a gente fala muito com o cliente, às vezes a gente se perde, porque a gente se preocupa tanto, por exemplo, o corretor, ele não consegue enxergar, mesmo sem a venda. Às vezes o corretor está com um cliente no atendimento, no decorado, onde quer que seja, mas ele não consegue focar e ter um direcionamento para o cliente. Ele fica muito preocupado com a amplitude do produto. Ah, não, o produto tem isso, tem aquilo, e fica falando. E não vai nas perguntas diretas sobre o cliente. Porque quando a gente entende o problema, de fato seria o cliente, a gente consegue direcioná-lo para um produto específico. Se o cliente, por exemplo, o cliente fechadão, se você consegue trazer ele até o decorado, você não vai falar muito. O cliente não quer ouvir. Muitas das vezes ele já conhece 100%. O cliente, você tem que ser o quê? Você tem que ser direto e incisivo nas perguntas. Cara, a pergunta ganha jogo. Perguntem. Porque quando a pergunta, o cliente, por mais fechado que ele seja, ele vai começar a te entregar algo. E quando ele começa a te entregar algo, você começa a ter mais informações e conseguir trabalhar melhor na consultoria. Quando você consegue trabalhar melhor na consultoria, você consegue passar para ele de forma mais direta, de forma mais clara e de forma mais propícia para o fechamento, porque é o que ele está querendo. Às vezes ele está ali no decorado, mas ele está cagando pro decorado. Ele não quer ver o decorado. Ele quer saber dos valores. Mas o corretor, por aquela cultura dele, não, vamos aqui conhecer o primeiro decorado, vamos enfatizar tudo.
E o cliente não quer, gente. Tem cliente que está cagando para decorado. Tem cliente que por exemplo, eu atendi com a Jaqueline um tempo atrás, um cliente, e ele falou assim, Carlos, ele não quis nem muito entrar no decorado, deixou a esposa, mas ele queria saber dos valores. Entendeu? Então eu fiquei lá fora com ele, cara, conversando valores. E a esposa lá, nossa, que maravilha, não sei o quê. Porque para ela, aí a gente tem dois tipos, né? A gente tem um casal. Ele se preocupa muito com a parte financeira e ela com a parte que, de repente, para ela é um divisor de águas, uma conquista. Né? Então, para ela faz muito mais sentido se encantar com o produto e ele ficar encantado, né, pela felicidade dela de estar adquirindo, mas ele também tem aquela preocupação da parte financeira. Mas isso, eu estou falando de uma situação que aconteceu comigo, que o homem era nesse ponto, mas às vezes pode ser diferente. Às vezes o homem, ele se encanta com o produto. Ele, caramba, cara, que legal a casa. E a esposa é o financeiro. Então o corretor precisa ficar ligado. Por quê? Se faz mais sentido a parte da finança, para eu identificar o meu cliente consegue comprar, consegue realizar o pagamento de forma tranquila, muitas das vezes eu não posso deixar aquele cliente de lado e ir para um outro cliente que eu vou perder um pouco ali, né, a conexão. Então é entender qual que é o cliente assim que mais está no processo é, de condução para fechar o negócio. Quando é casal é bem complicado. Aí o corretor precisa ser bem observador nesse ponto, tá? Essa dinâmica que eu quis fazer algo assim para vocês para falar, tipo assim, o quanto que a gente se limita. E a gente estando vendado ou não, a gente fica cego. Muitas das vezes a gente fica cego. A gente fica cego nas questões de tratativas com o cliente, que é porque a gente estava conversando mais cedo. A gente fica cego emocionalmente, às vezes por uma ansiedade de fechamento de negócio. A gente fica cego por não entender ainda do cliente para fazer para fazer a devida condução da negociação. Quando a gente vai apresentar um apartamento, uma casa pronta ou na planta, o produto tem que estar já no sangue. A gente tem que amar esse produto e saber que o produto é indiferente, porque eu já sei do produto, eu já me preparei, eu já fortaleci a minha raiz. Minhas raízes já estão ali fixadas naquele produto e eu entendo 100%. Agora, qual que é o próximo passo? É entender o cliente. Se eu não entender o cliente, dificilmente eu vou conseguir fechar. Né? Porque muitas das vezes, por exemplo, hoje tem alguns corretores que sabem pouco o produto, o cliente sabe muito do produto, mais que o próprio corretor, mas o corretor consegue fechar a venda com esse cliente. Por quê? Porque o foco daquele corretor, por mais errado que assim seja, porque ele deveria sim saber sobre o produto, até mais que o cliente, mas o foco dele está direcionado no cliente. Entendeu? Então, assim, acaba fazendo o fechamento. Porque o cliente, eu acho que se sente mais confortável em fechar com esse rapaz, mesmo que ele não saiba muito do produto, mas ele sabe lá da parte do cliente está sendo mais preocupante. Né? Enfim, aí tem N situações. Tem cliente, tem piscina, eu quero ir com piscina, aí não se preocupa muito com os valores. Né? Então, assim, aí o corretor naquela consultoria tem que balancear todos os pontos. Tá? Mas que o corretor, que nós não ficamos assim cego mediante ao cliente. Eu usei isso aqui só como um objeto demonstrativo para fortalecer um pouco mais. Mas poderia estar sem também. Eu não sei. Você se sente você fala das mesmas coisas, você fala então, Então vamos lá, vamos refazer o atendimento sem a venda. Você quer fazer o cliente arrogante? Eu acho que fui bem tranquilo. Hum, Vamos lá fazer o atendimento. Os clientes que põem a direção, o cara ganha ali 7 mil por mês. Né? O cara, isso tudo serve para mim, beleza. Mas então, o que serve para isso? É sempre mil,
você busca aquilo que serve, mas dizem que não serve, né? Você quer você quer um milagre, então você quer ter esse lucro, né? Mas quando você se posiciona assim, você acaba sendo mais arrogante ainda do que o próprio cliente. Mas Porque às vezes, como que você se posiciona? então, quando você pega um cliente que ele faz muitos questionamentos, e você entende a renda dele, você não questiona ele dessa forma, mas você busca o quê? Você busca, Agregar valor. Tipo assim, fulano, ou aquele produto. fulano, eu entendi que a gente está aqui no Pacaembu, né? Você tem uma renda bacana, está querendo fazer um investimento, isso é legal. Tem algo nesse aqui que não está te agradando? Aí, por exemplo, na sua colocação, você falou que ele já se posicionou, que não se agrada com o imóvel, não gostou de nada. Beleza, fulano, de repente isso aqui, né, não vai te agregar o que você está buscando, mas vem cá, eu vou te mostrar algumas opções que eu acredito que vai ser bem relevante, porque é um público diferenciado. E conforme a sua renda, eu acho que vai fazer interesse. Só que vai exigir um pouco mais de renda. Ah, não, o cliente, não, então tranquilo, vamos lá ver. Por quê? Você não precisa questionar o cliente, mas você mostra opções. Quando o Eu cliente, quero pagar o mesmo preço, mas eu não quero isso. aí você mostra a realidade para ele. Você sabe como muitas concessionárias trabalham com foco em venda de carro mais caro? E às vezes vende o carro mais caro para o cliente que iria comprar um carro mais barato. Ela coloca 5 carros com preços acessíveis. Hoje não está tão acessível, mas colocam, né? E coloca um carro, pum, caro. Aí chama o cliente vem. Aí o cliente, caramba, esse carro tem um espetáculo, não sei o que, putz, mas é mais 20 mil mais caro do que eu consigo. Mas muitas das vezes o cliente vai fazer o impossível porque aquele carro chamou mais atenção. Então, é da mesma forma. Hoje, com o cliente, quando ele vem, eu gostei desse imóvel aqui, mas eu acho meio ralé, porque vai ter gente nesse patamar e para mim, maravilha, vou te apresentar outro imóvel com preço diferenciado. Aí quando você mostra a realidade, pô, cara, ficou puxado. Aí você vai diminuindo. Porque isso você vai conhecendo o cliente e você não está sendo arrogante com o cliente, você está mostrando para ele e ele está visualizando a real realidade. Olha, ficaria dessa forma para esse empreendimento. Cara, eu acho que seria um risco, de repente, o seu investimento nesse produto, porque vai ficar um pouco fora. Você já conhece o cliente, já sabe a renda dele. Então ele vai ver o quê? Putz, cara, esse cara aqui eu posso confiar, esse cara tá vendo melhor para mim. Cara, então qual seria um empreendimento diferente desse Pacaembu que eu conseguiria? Olha, cara, você tem gasto com isso, você tem gasto com aquilo. Cara, você está sobrando só R$ 2.000 por mês para você. Acho que seria sensato, de repente, esse Pacaembu. Você bota para alugar, vai pegar uma valorização aí um pouco mais à frente, né, ele pronto. Então, acho que faria mais sentido. Eu entendo que você gostaria de algo melhor. Mas hoje, cara, a nossa condição... Aí já trata como nosso. A nossa condição seria basicamente essa. Aí ele, putz, cara, é real. Eu não consigo mais. Então, assim, você acaba trazendo o cliente para perto. Eu sei que muitas das vezes o primeiro posicionamento do cliente, às vezes, dá um choque. Mas a gente tem que ter o quê? Uma mentalidade plena, bem tranquila. Para quê? Para quando o cliente colocar esse posicionamento, a gente mostrar a realidade para ele. Muita avaliação, tipo assim, a observação que o corretor precisa ter em cima de um cliente, cara, ela tem que ser plena, velho. Tem que ser muito funcional. Porque, vamos levar para esse cliente, né, que foi, eu acho, a melhor tratativa. Esse cliente, vamos supor que ele teve uma briga terrível na casa dele antes de visitar o decorado. E a esposa falou, seu merda, você nunca conquista nada. A gente mora com a sua mãe. Já há 5 anos casada contigo, você não toma posicionamento de nada. Vai ver se pelo menos consegue comprar essa casa aí. Aí às vezes o cara, sabe, tá com aquilo e o corretor não conseguiu descobrir. Porque o corretor está preocupado em passar para ele o empreendimento. Está preocupado em passar para ele as informações. E às vezes o cara está perturbado com a cabeça ali, já conhece até o empreendimento, porque no momento lá sei lá, de brigas, vamos dizer assim, a pessoa lá começa a focar e começa a pesquisar. Não, vou trazer, vou fazer. Aí beleza, aí consegue absorver um monte de informação. Ele não está preocupado, aí às vezes, cara, quer uma água, entender, sabe, os gestos das pessoas, ter observação disso, porque às vezes a pessoa chega com
uma energia lá em cima e às vezes não sabe onde colocar a mão, tá naquele nervosismo. Cara, vamos sentar aqui no sofá, vamos bater um papo. O decorado tá aqui, o decorado é maravilhoso, a gente vai ver, mas vamos conversar um pouco? Vamos sentar aqui na mesa? Cara, eu já cansei de fazer isso. Eu acho que eu já até falei pra vocês aqui, uma cliente minha, que hoje é amigona, ela me manda cliente direto, os processos dela eu que faço. Cara, quando eu fui fechar o contrato com ela, eu vendi um horizonte, eu fui e falei assim, fulana, eu já tô com o contrato aqui na mão, só que eu preciso de um tempo, você não tá trazendo tempo para assinar. Ela, putz, cara, não deixa que eu tô estudando, que ela faz muito concurso, né? Tô estudando bastante, tô dando aula. Cara, tô na correria, eu falei, qual é o teu horário de almoço da escola? Ela, meio-dia, uma, mas o almoço aqui no Pé Sujo, aqui perto do meu trabalho. Pé Sujo, lá no Rio que a gente fala, é um lugar mais ou menos, né? Aí eu, não tem problema, eu te encontro lá. Aí ela mandou o endereço e tal. Fui, sentei com ela. Quando eu sentei com ela, assina onde? Eu assino onde? Aí eu peguei o contrato assim e falei, cara, eu não tô preocupado em assinar isso aqui, eu sei que você vai assinar. Você já fechou. O apartamento já é seu. Só que vamos conversar um pouco, vamos almoçar. Aí eu, nossa, destravei ela em tudo que tinha que destravar. Então, assim, às vezes é um posicionamento nosso. O negócio, ele vai acontecer. Mas essa segurança, nós precisamos carregar isso. A insegurança, ela vem por conta, às vezes, de problemas que nós carregamos também, que não tem o que fazer. Não são nossos problemas diários. Mas se a gente focar e entender que quando a gente se destrava desses problemas, a gente consegue progredir e muitas das vezes a nossa insegurança, nossas ansiedades, o cliente percebe mais e o cliente fica receoso com isso. Caramba, o cara tá me forçando tanto para assinar, né? E, cara, e as coisas fluem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês dessa semana passada. Semana passada eu recebi uma indicação de uma amigona também, vendi um apartamento para ela. Ela, Carlos, tem uma funcionária minha aqui que está querendo comprar um apartamento, mas ela já está vendo com outro corretor. Eu falei, cara, não costumo trabalhar assim. Se ela está com outro corretor, mas eu vou analisar, vou tentar. Ela, não, porque ela está querendo comprar, mas ela mora de aluguel, e o cara está passando um impedimento na planta, então não vai fazer muito sentido, porque ela ganha pouco. Beleza, entendi a cliente, conversei com ela, puxei a documentação, e fui conversando com ela alguns 3, 4 dias. Aí eu simplesmente falei assim, cara, sua cliente ela não está me dando confiança nenhuma. Quer dizer, a sua funcionária está me dando confiança nenhuma, porque ela está com outro corretor. O outro corretor aprovou, ela está com medo de fazer uma nova análise. Então não faz sentido nenhum eu continuar com ela. Eu estou só tendo esse tempo porque você me indicou e por respeito a você. Aí ela, putz, cara, não sei o quê. Aí beleza, aí a menina voltou de novo. Aí quando ela voltou, eu marquei 3 visitas pra gente fazer. Aí, sabe o que aconteceu? 3 dias antes, ela mandou mensagem, era 11 horas da noite. Cara, pode cancelar porque eu vi um empreendimento aqui na planta e eu vou fechar ele amanhã. Eu vou comprar. Aí eu falei, fulana, muito obrigado pelo seu retorno. Vou estar cancelando, não tem problema, eu cancelo lá as visitas. Mas que você seja feliz. Não prolonguei. Mas eu poderia, cara, você tem certeza que você vai comprar isso? Cara, assim, ó, cara, quem está conduzindo a negociação não sou eu. E eu entendi isso. Eu só dei mais ênfase porque foi uma indicação. E eu tratei com um pouco mais de carinho. Mas não perco muito tempo, porque o que acontece? Se a pessoa não se permite, não tem muito o que eu fazer. Então o corretor ele precisa entender isso. Mas não ficar, caraca, você tem certeza? Olha, mas assim, você já pensou nisso? Entendeu? É aquilo, não sei o que, cara, a menina tá cagando pra você. Entendeu? Ela tá cagando pra você. Aí sabe o que vai acontecer? Que também já aconteceu comigo. Eu tive um cliente que ele começou atendimento comigo, mas ele também estava fazendo atendimento com outro corretor e ele deu a preferência para outro corretor. E tá tudo bem. Fechou, isso na MRV. Fechou o apartamento com outro corretor. E quando foi anos depois, ele veio procurando, Carlos, eu queria muito vender o apartamento lá, não conseguindo pagar. Aí, beleza, tal. Vou tentar levantar um cliente aqui para vender e tal. Aí depois ele se abriu, cara. Aí ele, cara, queria muito ter fechado contigo naquela época. Você não vai acreditar, eu tive um monte de problema na minha compra. O corretor ele me bloqueou depois que ele vendeu e
cara, você está me dando um suporte que eu não esperava que você fosse retribuir. Eu mandei uma mensagem aqui no seu status, que eu postei no negócio, aí ele mandou uma pergunta, uma coisa boba. Mas aqui foi um gatilho para ele saber se eu ia dar atenção ou não. E eu dou atenção, não tem problema. Isso era num domingo, eu até lembro. Aí ele ficou, eu meio que quebrei o que ele tinha de conceito sobre mim. Aí ele trouxe essa informação. Mas isso me deixou, nossa, caramba, eu sou. Não, normal. E não vai ser o primeiro nem vai ser o último, vai acontecer. Só que a nossa percepção precisa estar muito apurada para essas questões. Os clientes virem e estarem em confronto com outras pessoas e a gente gastar muita energia. A gente até conversou semana passada sobre isso. Gastar muita energia em algo que não vai acontecer conosco. A gente não vai conseguir concretizar isso. Porque o cliente ele já está enraizado com outro corretor, mas por algo assim, de Nárnia, ele só quer puxar informação com você para te usar naquele momento e fechar com fulano. Aí eu comecei a conversar com ela, perguntar se aí ela teve as fotos bem novas, ela tinha perguntado para o outro. Gente, também eu mostrei algumas fotos que estavam nas acessos e aí daí comecei a conversar com ela, falando do valor, e perguntei qual era a ideia dela, três partes eram suficientes e tal. E aí ela falou de me responder. Esse outro foi parou de me responder. Eu ainda assim, eu pensar, tal, aí passou. Aí ela entrou em contato com o imobiliário, essa cliente, perguntando da casa da Gabriela, 750 mil para Gabriela. Caiu comigo, a cliente. Já é a terceira cliente. Aí, como que eu iniciei a conversa com ela? Oi, Sandra. E aí, cara, lembra de mim? Ah, você tem contato aqui na Nova? Eu estou trabalhando aqui agora. Qual seria a sua dúvida com relação a esse imóvel, né? Porque na época que nós conversamos, você estava interessado no imóvel, de 3.000 lá, nossa, essa amiga, que hoje não está na conversa. Primeiro, eu vou de cabeça que tinha pago. Aí ela sempre foi muito fechada, dava pouquíssimas informações dela. Ah, não, eu estou procurando casa até 250 mil, quer dizer, 385 para 250 tem uma grande diferença. Daí eu falei assim, ah, sim. Ela, então eu acabei não respondendo mais, achei que tivesse respondido mais 385 para mim, legal. Aí fiz para visitar a casa da Gabriela, que foi no pé no saco, aí me dei as fotos para ela, ela perguntou a localização exata, eu falei, não, uma grande visita, vocês têm uma ideia dessa informação, mas eu posso passar as proximidades do que tem ali do lado. Você conhece o mercado negro? Ah, conheço. Então, é bem próximo do mercado negro. Se a pessoa for fazer mais, ela já sabe que vai gostar dele. Ah, não, eu quero visitar, quero visitar. Quando eu cheguei lá para visitar, ela já veio com vocês. E ela estava com um cara, que acho que era mais dela. Mesmo assim, eu falei, ah, você já veio aqui e tal, mas ele não viu ainda. Ah, legal, vamos aproveitar.
entrou, porque ela não conseguiu nova. Conversando com ela, falei que toda essa você gostou, já eu falei, a casa não é assim, mas não tem laje. Eu falei, sim, mas existe a possibilidade de futuramente você colocar, não, federal, mas não é uma coisa para você fazer, para você aí eu já fui ficando muitas informações. Posso ter errado? Posso, mas assim, no status dela lá, os meus negócios tinham muito. Então, parte do princípio que ela tem só beleza, daí eu falei, você não tem, né? Aqui para vocês conhecerem, eu vim buscar aqui. Não, é só no salão. Eu falei, eu vi uma situação tão acho que é bacana. Se não, o salão é lá, mas eu moro aqui no Novo Horizonte. Na verdade, era a vida nenhuma dela que morava. É ela que mora no Novo Horizonte. Só que eu fui pegando as informações. Mas é uma pessoa muito difícil. Não sei se ela tem um tipo de problema ou se ela não tem funcionado de verdade. Então, você acha que você gosta esse valor que você busca, que você tem, nessa localização, que você conhece, que você gosta, próximo do seu salão, dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa expressiva e tal. Você fez rápido, faz algum tempo, você sabe que é bonitinho e tal. E aí, a casa é muito bonitinha, mas a gente precisa dar uma pensada, não sei o que, você vai fazer com você mesmo e tal. E ela insiste em dizer que ela já estava muito aprovada. Eu falei para ela que ela tem muitas mudanças, já vamos para a quarta mudança. Então, às vezes, uma aprovação que foi feita no mês passado, ela já não é tão válida, então a gente precisaria verificar novamente se ele quer fazer uma proposta, se ele quer me deixar um pouco sozinho, estou entrando no carro, já vi como eu tive comigo. Quer dizer, é um cliente de depois eu fiz toda a tentativa com ela, por mais que eu tentasse pela produção, mostrar que eu já sabia que ela estava trabalhando e tal, ela não tinha respondendo, porque eu falei para ela sobre a informação que ela tinha proposta, ela falou que já tinha muito aprovado, e eu falei assim, então me passa, por favor, eu sei que falou isso, me passa então, você já tem aprovado, pelos dois valores, então eu vou passar alguma coisa para você, a gente vai trabalhar isso com você. Ela não respondeu mais. Eu não vou ficar desgastando. Eu sei que já foi 3 vezes que ela desenvolve, criou toda uma polêmica, porque eu não tinha colocado dinheiro, porque ela foi lá 3 vezes, eu não fazia tal proposta, toda boa, já da boa, né? Na verdade, eu não sei se ela estava mal funcionada para fechar negócio direto, se ela realmente gostou do nome, mas por conta da laje, não tem problema, porque ela depois não mais se deixou pulando desafio. E eu desisti, entre aspas. Eu falei assim, não tem como eu dar um caminho se um cliente não dá o retorno para a gente. Porque eu preciso das informações básicas, mínimas, de tudo que eu tinha para conversar com ela, eu havia conversado. Agora era a hora da proposta, de trabalhar, entrar, e ela não me respondeu mais. Então, ela não fez proposta de imóvel, porque o imóvel continua lá. Eu acredito que isso é uma suposição minha, que ela estava fazendo esses novos com outro corretor. Provavelmente. E quem fez essa análise de crédito para ela, esse outro corretor, ela queria comprar um imóvel, mas queria comprar com outro corretor. Para ele fazer a captação. Ela queria fazer a captação, na verdade, ela estava usando outros corretores para poder fazer o fechamento dela com a essa é uma conclusão da situação. E aí, como lidar com isso? Fiz correto? Não sei. Mas A forma de lidar com esse tipo de cliente foi a forma que a gente conduziu. Não tem muito o que fazer com esse tipo de cliente. Porque, a princípio, né, um cliente que você já estava vendo em atendimento, aí cai sobre as informações que a Sara falou, de cliente que omite as informações. Ela omitiu um monte de informações, mas chega uma hora que a gente começa a descobrir, que é uma hora da presença, né?
Conforme fez a visita, começou a descobrir um monte de situação. Aí depois que a gente descobre um monte de situação, a gente já conhece basicamente o perfil do cliente, como que é. Né? Infelizmente, aquilo que eu sempre falo, não vai ser o primeiro nem o último. Mas a gente se tornar perceptivo para entender o quanto antes o tipo de cliente, para não ficar muito prolongando algo que a gente sabe que não vai dar em nada. Né? Então, a gente trabalhar a nossa percepção. Mas é isso, hoje vai ser algo bem simples, bem básico, mas para a gente pegar alguns feelings aí, de repente, de um atendimento, focar sempre no cliente. Né? Porque o imóvel a gente já sabe, o imóvel a gente já conhece. O imóvel está saturado de apresentar. Agora é entender o cliente. Sempre entender o cliente, que sempre o cliente já vem com um problema diferente. Todo cliente já vem com um problema diferente. E eu acho que o princípio é esse. De uma boa consultoria é começar a atender o cliente de uma forma bem direta nele. Se você sentiu que o cliente realmente está querendo conhecer o imóvel, beleza. Deixa ele, trabalha com perguntas, sempre perguntas, tá? Perguntas abertas de início, para conhecer esse cliente aí. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como que eu faço visita. Sempre quando eu fazia visita sei lá, casa, apartamento, enfim, qualquer situação, eu ficava na frente do condomínio, a gente chegava cedo. Quando eu não conhecia o condomínio, eu dava uma volta no condomínio, conhecia, deixava as janelas abertas, tudo aberto, e ia lá para frente do condomínio. Ficava na frente do condomínio, quando o cliente chegava, eu ficava batendo um papo lá na frente do condomínio com o cliente. Um papo mesmo, descontraído. Porque ali eu já fecho a venda. Sem muitas das vezes o cliente conhecer o apartamento. Porque eu conhecendo o cliente ali, batendo um papo com ele ali, já vou saber se vai servir ou não, se não vai ser. Então a venda eu já acredito que a venda eu já consigo fechar ali, sabendo a dor do cliente. Imóvel de terceiro, dificilmente o cliente vai de forma aleatória ver um apartamento, ver alguma coisa. A não ser que seja meio um parafuso a menos. Mas dificilmente vai acontecer isso. Mas acontece. Mas o cliente já vai direto com que ele já sabe que há algum tipo de possibilidade. Até porque, por exemplo, quando a gente faz uma visita, não é uma visita aleatória. O cliente viu agora, eu falei, oi, boa tarde, ele, não, vou fazer visita, beleza. Não é, às vezes não é assim. É raro acontecer isso. Então a gente já sabe mais ou menos o perfil desse cliente. Até porque para saber se ele vai conseguir fechar ou não vai fechar. Para a gente não perder tempo. Então, eu sempre bati um papo ali. Não estou preocupado em mostrar. O foco meu não é apresentar o apartamento. Quem já fez visita comigo sabe como é que eu trabalho. Então eu ficava batendo papo com o cliente. E aí, tal, como é que foi? Como é que está sendo o dia? Você está vindo da onde? Assim, às vezes o cliente me conhecia. Entendeu? Às vezes eu estava batendo papo ali. Eu falei, aí ele, mora no Barreiro. Putz, às vezes eu vou muito lá, não sei o que. Putz, não sei o que, aquela igreja lá, cara, não sei o que, tem fulano. Cara, sabe? Aí começa a criar conexão. E eu tô lá na frente do condomínio. Sem nem entrar no imóvel. Entendeu? Então, assim, teve uma venda que eu fiz, quando chegou em frente ao condomínio, veio a avó, 2 netas, 2 filhas, nem só uma porrada de gente. Porrada de gente. E eu fiquei conversando, Paulo, não tem ponto, tava eu e o Diego até. Eu fiquei conversando. Aí a velhinha, ela soltou, não sei o que, eu falei, nossa, seu apartamento é esse aqui então, vai fechar hoje. Ela, nossa, não vejo a hora. Quer dizer, eu já fechei ali fora. E elas ganharam tanta confiança em mim ali, naquele bate-papo, naquela conexão, obviamente já era uma indicação, mas só fortaleceu. Cara, só foi apresentar o apartamento. E elas até já conheciam. Quer dizer, nem apresentei, porque elas viram tudo já. Foi só ajustar os valores e fechamento. Então, assim, gente, não se preocupe com o produto. Quando eu falo assim, não se preocupe, você tem que entender que a preocupação maior é o cliente. O produto vem em base. Precisa entender, precisa se apaixonar pelo produto, se apaixonem por vocês, porque o cliente vai só absorver tudo isso que vocês já têm. Quando eu falo de paixão, é se dedicar ao tempo de vocês, dar valor a isso, dar valor ao que vocês estão trabalhando, né? Porque eu vim da MRV, eu só vendia MRV. E a gente vendia bastante MRV. Por que a gente vendia? Porque só tinha aquilo pra gente. Então a gente se dedicava o máximo. Era paixão focada naquilo.
Então, façam isso, se apaixonem pelo produto, se apaixonem pelo tempo de vocês, e procurem, no máximo, entender o cliente. Sempre, sempre. Se tiver algum cliente com uma tratativa difícil, cara, Carlos, esse cliente que tá assim, cara, o que você acha? Né, às vezes não é o... Eu sempre falo assim que eu não sou o dono da razão. Eu acho que isso é sensato falar. Mas às vezes eu posso te abrir uma luz que de repente você não está vendo. E acaba encaixando, agregando algo mais. Então perguntem. Ah, tô com esse cliente aqui, cara, não sei o quê. O que funcionava muito comigo na MRV era trabalhar os clientes que eu também já tinha passado no final do mês, no mês passado. Às vezes, quando eu entrei em contato na primeira vez com aquele cliente, ele estava num momento difícil, num momento ruim. Às vezes estava até regularizando o seu próprio nome. E quando eu entrar em contato de novo, esse cliente, pô, agora eu estou no meu momento. Agora eu vou dar atenção para esse cara. Entendeu? Então, tentem fazer isso também, que às vezes funciona. E é isso. Vocês têm alguma pergunta? Quer alguma situação? Aconteceu? Tranquilo?